Vamos lá, pessoal, de volta aqui à análise das inelegibilidades, né? Especialmente aí das novidades trazidas pela lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é de 2010, né? Mas ainda assim é um tema bastante polêmico, um tema ainda bem visitado pela jurisprudência da Justiça Eleitoral e ainda tem algumas viradas de mesa aí, enfim, que acabam nos surpreendendo e é por isso que você tem que estar bem ligado. Então, olha só, no finalzinho da aula passada falava daquelas inovações trazidas, as principais inovações trazidas pela lei da ficha limpa. E a gente viu aí que o aumento do prazo é uma delas, né, de 3 anos para 8 anos, o prazo de inelegibilidade, também o aumento do rol dos casos de inelegibilidade e a incidência da inelegibilidade a partir da condenação por órgão colegiado. Isso no caso dos crimes elencados lá pela lei da ficha limpa. Para você ter uma ideia de como é importante esse aumento de prazo, não é só o fato do prazo em si, certo? É porque muitas vezes a coisa virava pizza. Vou dar um exemplo que agora melhorou 1000%. 1000%. Ação de investigação judicial eleitoral. Está lá no artigo 22 da Lei Complementar 6490, até um dos casos aqui que a gente vai olhar no slide. Eu já adianto para vocês, mas depois a gente vê bem direitinho aqui no slide para que você não possa perder nenhum detalhe. A ação de investigação judicial eleitoral, é claro que a gente vai falar dela especificamente lá na frente, quando estivermos falando de ações eleitorais, se for o caso do seu concurso cair ações eleitorais, aqui eu não vou passar, você vai ter a parte de ações eleitorais lá na frente, no finalzinho do curso. Muito bem. A ação de investigação judicial eleitoral visa, basicamente, apurar abuso de poder econômico, político, durante as eleições. O artigo não define prazo, com muita clareza e tal, a gente vai ver os detalhes lá na aula própria. Eu vou falar só o geral. Então, visa apurar abuso de poder político e econômico. Na legislação anterior, se eu conseguisse apurar, de fato, que houve abuso de poder econômico ou político, e a sentença saísse antes da data da eleição, eu conseguia cassar o registro de candidatura daquele cara. E ele ficava inelegível por 3 anos. Então, eu conseguia 2 coisas: cassar o registro de candidatura e uma inelegibilidade por 3 anos. Beleza? Beleza. Contado da eleição. Engraçado que o mandato tem 4 anos, né? Mas não chegou nem o problema dos 4 anos ainda não. Se eu entrasse com uma ação de investigação judicial eleitoral para apurar abuso de poder político ou econômico, e eu conseguisse, digamos assim, julgar essa ação só depois da eleição, veja, eu propus a ação durante a eleição, mas o julgamento da ação ocorreu depois da data da eleição. Quando acontecia o julgamento, esse julgamento não era capaz de cassar o diploma do candidato. Ou seja, o cara era diplomado, cassar o diploma no registro, tá? Esse cara era diplomado, tomava posse e exercia os seus 4 anos de mandato. Essa ação não permitia cassar o registro ou o diploma se ela fosse julgada depois das eleições. Muito bem. Servia apenas para declarar a inelegibilidade. E qual era o prazo da inelegibilidade? 3 anos. Ora, de que servia, na verdade, essa condenação de 3 anos de inelegibilidade se o cara está no mandato e o mandato tem 4 anos? Vê que merda. Desculpa a expressão. Foi espontâneo. Vê que merda, né? Enfim, desculpe aí os meus internautas, né, digamos assim. Vê que coisa escrota. Tu é condenado por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, sofre uma sanção de inelegibilidade, a Justiça Eleitoral diz que tu não pode ser candidato a coisa nenhuma, e tu está exercitando um mandato eletivo. E esse prazo de inelegibilidade é só de 3 anos. Tu termina o teu mandato e vai concorrer à reeleição normalmente. Ah, professor, mas aí ele ficou impedido, ele era prefeito, se ele quisesse concorrer ao cargo de deputado nem dava. Tudo bem, mas mesmo assim foi muito pouco, gente. Era muito pouco, era ridículo, tá? Com a lei da ficha limpa isso mudou. Com a lei da ficha limpa, a AIGE, como é carinhosamente chamada, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, permite agora, se ela for julgada antes da sentença não, se ela for julgada antes da eleição, caça o registro, como já era antes, né? E fixa um prazo de inelegibilidade de 8 anos. Se ela for julgada depois da eleição, ela tem a capacidade de cassar o diploma, ou não permitir que o cara seja diplomado, ele nem recebe o diploma. Ou se receber o diploma, ele tem o diploma cassado.
E ele ainda vai ter, além do diploma cassado, uma inelegibilidade por 8 anos, contados da data da eleição. Até um probleminha de ordem prática, tá? E há uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência sobre isso, que é um detalhe pontual e é uma coisa que poderia ter sido melhor redigida na lei das eleições. Na lei das eleições não, desculpa. Na lei complementar 135 de 2010, a lei da ficha limpa. Eu acho até que eu tenho aqui o texto. Vamos ver aqui se é logo esse primeiro, não. Então daqui a pouco ele vai voltar o texto, mas deixa eu lhe adiantar o problema. Quando a lei da ficha limpa alterou a lei complementar 6490, ela veio dizer que, e a interpretação do TSE, na verdade, ela não está muito clara em relação a isso, mas a interpretação do TSE é que a inelegibilidade conta da data da eleição, certo? Aí qual é o problema de ordem prática? Imagina que a eleição em 2014, eu nem sei, nem lembro a data, mas imagina que a eleição em 2014 foi em 3 de outubro. Eu não lembro da data não, mas imagine que aconteceu em 3 de outubro. Muito bem. Aí você começa a contar os 8 anos no dia 3 de outubro, certo? Mas, sei lá, pode acontecer de a eleição vindoura depois de 8 anos acontecer não no dia 3 de outubro, mas acontecer no dia 5 de outubro, digamos assim. Então o cara, em tese, é para ficar 2 eleições de 4 anos, né, 2 mandatos, inelegível. Mas se eu contar um ano, às vezes não chega a data. Porque veja, 3 de outubro de 2014 é um dia, né? O primeiro domingo de outubro de 2014 foi, sei lá, 3 de outubro. Pode ser que o primeiro domingo de outubro de 2015 seja 5 de outubro. Eu não sei as datas, eu estou chutando, tá bom? Então veja que dá mais de um ano aí. Assim como também, se você fizer a conta com 8, pode ser que não dê os 8, tá? Não deu, na verdade, 2 mandatos completos. O que eu quero dizer é isso, duas eleições completas. Então era melhor que a lei tivesse dito, conta de uma eleição até 2 eleições equivalentes em tipo de eleição seguintes. Então se foi eleição geral, conta para as próximas 2 eleições, independentemente de ser 8 anos ou não. Porque está uma confusão isso aí na doutrina e na jurisprudência. Ah, então se chegou nos 8, você vai começar esse problema maior em 2018, né? Porque em 2010 tivemos aí a lei da ficha limpa, né? Que não valeu, né? Então não é nem 2018, 2020 vai ver esse problema, porque em 2012 foi que efetivamente você teve a aplicação da lei da ficha limpa, porque em 2010 ela não foi aplicada. Eu já explico por quê. Então, em 2012 ela começou a incidir. Então, se o cara foi condenado em 2012, contou 2012, a inelegibilidade começou a correr da data da eleição, e são por 8 anos. Então, termina quando? 2012 mais 8 vai dar 2020. Então, em tese, o cara até 2020 está inelegível. Só que qual é o detalhe? Pode ser que a eleição de 2020, eu não sei a data, pode ser que a eleição de 2020, o primeiro domingo de outubro de 2020, seja depois de 8 anos. Se for depois, a doutrina entende, né, pelo menos está entendendo que, e diante da interpretação restritiva, que se a data for depois dos 8 anos, meus amigos, se o cara no dia da eleição ele estiver elegível, que ele pode concorrer nessas eleições de 2020. Eu não acho que foi a intenção do legislador, porque se o cara ficou inelegível em 2012, o legislador com certeza queria que ele continuasse inelegível em 2014, em 2016, em 2018 e em 2020. E a cada 2 anos temos eleição, né? Então, nessas eleições todas que ocorreram aí entre 2012 e 2020, incluindo a de 2020, com certeza o legislador quis que aquele cara ficasse inelegível. Mas fazendo as contas matemáticas, pode ser que os 8 anos não cheguem no 2020. No primeiro domingo de outubro, né, de 2020. Termine um pouquinho antes. E aí, esse cara estaria fora da degola. Então, a lei da ficha limpa tem esses furinhos, tá? E os advogados aproveitam esses furos para mergulhar e tentar fazer com que esses políticos, muitas vezes safados, que não merecem nosso respeito, ascendam a cargos públicos eletivos. Né? Porque eu não sei como é que um cara, depois de 8 anos de inelegibilidade, ainda tem a cara de pau de concorrer a um cargo público eletivo. Mas, enfim, concorre, como a gente tem exemplos aí no passado, um cara que tem um nome, cujo sobrenome é um pouco colorido, não vou falar o nome dele, mas enfim, o cara passou lá 8 anos inelegível e voltou e se elegeu, enfim, senador, governador, sei lá, enfim, senador, eu acho, enfim, não sei, tenho dúvida, enfim.
O fato é que o povo elege, o povo esquece, o povo acha que ele foi, enfim, injustiçado, coisa dessa natureza. Então o povo esquece, ou o povo acaba comprando a ideia de que o cara foi em algum momento injustiçado. Bem, o fato, meus caros amigos, é que esses pequenos problemas acontecem aí na interpretação da prática, digamos assim, da lei da ficha limpa. E para não me furtar, porque eu já falei sobre isso, eu vou comentar com você a questão da aplicação da lei da ficha limpa. Em 2010, a lei da ficha limpa, ela valeu a partir das eleições de 2012. Por quê? Porque ela foi editada em junho de 2010. Então, a lei da ficha limpa ela é de junho de 2010. As eleições aconteceram em outubro de 2010. O intervalo entre a lei da ficha limpa, entre a publicação e as eleições é muito curto. E a gente sabe que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data de sua publicação, não é mesmo? É mesmo. E se ela alterou o processo eleitoral, ela só pode ter validade para a eleição que ocorra após um ano de sua publicação. Muito bem. Se ela for publicada em junho de 2010, em tese ela não poderia ser aplicada nas eleições de 2010. Só pode para a eleição futura, que ocorra pelo menos depois de um ano da sua publicação. Então, nesse caso, a eleição futura seria as eleições de 2012. E aí, em 2012, ela foi aplicada. Mas eu estou falando assim de forma simples, mas o debate não é simples. O princípio da anualidade, a gente já falou disso, eu estou só fazendo uma revisão, porque a gente já falou sobre o princípio da anualidade e certamente eu discuti esse caso da lei da ficha limpa. E se você fizer a revisão, você vai lembrar que o TSE inicialmente disse que não incidia o artigo 16 da Constituição. O TSE disse que a lei da ficha limpa não alterava o processo eleitoral e, portanto, o TSE aplicou a lei da ficha limpa. Algumas pessoas sofreram com a lei da ficha limpa em 2010. O Supremo Tribunal Federal, em nível de recurso, ele, em um primeiro momento, manteve a aplicação da lei da ficha limpa porque houve um empate de 5-5 no STF. E a decisão regimental lá, que o presidente na época do STF entendeu, era manter a decisão do Tribunal Inferior, dado o empate. Só com o ingresso do ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal à época, que ele desempatou, dando o sexto voto favorável à incidência do princípio da anualidade. Porque ele entendeu, e eu até certo ponto concordo com ele, que simplesmente não teria como conceber uma situação como aquela, como que não gerasse surpresa. A lei da ficha limpa gerou surpresa, gerou um impacto decisivo nas candidaturas, então o cara dormiu candidato, acordou não candidato, então o planejamento dos partidos políticos foi afetado, porque ele poderia lançar X candidatos, agora já não mais poderia lançar aqueles candidatos que ele imaginava que iria lançar. Veja que junho é o período da realização das convenções partidárias, por mais que ele pudesse substituir os candidatos considerados inelegíveis, era um transtorno muito grande para a véspera da eleição. Então, você acabou sim alterando as regras do jogo, a dinâmica do jogo eleitoral. Então, foi por isso que o Fux, apesar de reconhecer a importância da lei, a validade da lei, a importância da lei da ficha limpa, ele disse, olha, eu não tenho como conceber que essa lei não altera o processo eleitoral. Estou tentando ser um juiz, eu estou sendo técnico. Como cidadão eu gostaria, ele falou isso, como cidadão eu gostaria que a lei fosse aplicada. Mas, infelizmente, eu não tenho como jurista, como ministro do Supremo Tribunal Federal, entender de forma técnica que essa lei não alterou o processo eleitoral, porque ela alterou. Ela gerou uma surpresa enorme nas eleições e tornou ali, digamos assim, até certo ponto a disputa desequilibrada, porque se eu contava com X candidatos de grande importância política e agora aquelas pessoas não mais vão poder concorrer, o meu planejamento para as eleições ele muda totalmente. E quem trabalha com eleição sabe disso. Então, eu acho que, por mais que, eu não sei se eu fosse ministro supremo, se eu iria votar contra a lei da ficha limpa, contra a aplicação. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal ele deu um julgamento mais técnico mesmo e entendeu que a lei da ficha limpa, de fato, não poderia ser aplicada em 2010 por força do artigo 16 da Constituição Federal. Beleza? Então vamos aqui passar para a gente iniciar, digamos assim, o estudo direto mesmo do que diz a lei da ficha limpa, né, que alterou aí a Lei Complementar 6490. Na verdade, a gente vai falar sobre a Lei Complementar 6490 com a redação dada pela Lei da ficha limpa, tá bom? Mas que a gente fala aqui de ficha limpa, a gente gosta de falar de ficha limpa porque ficou popular, mas o que a gente está estudando aqui é o tema inelegibilidade com a Lei Complementar 6490 e com a redação dada pela Lei da ficha limpa, tá bom?
Então eu separei, eu não vou usar aqui a ordem que a lei da ficha limpa não, que a lei complementar 6490 está trazendo, certo? Eu preferi trazer uma separação para tornar a coisa mais didática para vocês, tornar mais fácil de você compreender. Mas tudo que está dito aqui está na lei complementar 6490, não necessariamente nessa ordem que eu estabeleci aqui, porque eu fiz uma diferença entre crimes gerais, infrações eleitorais e outras situações que geram inelegibilidade, tá bom? Só para a gente conseguir ilustrar. É claro que não conte comigo para explicar absolutamente nada de crime. Eu não sou penalista. Desculpe, gente, tá? A garganta chega a estar assim, se coçando e tal. Enfim, estou tentando me segurar. Vou beber, eu não estou nem com água aqui, acabou minha água. Mas já eu pego água aqui, fica melhor para a garganta não falhar. Não estou com dor de garganta não, tá? Eu estou só tossindo, enfim, desculpem. Então eu separei, primeira coisa, os crimes. Então, quais são os crimes que geram inelegibilidade? Eu não vou explicar os crimes, porque eu não sou penalista. Então, você vai estudar direito penal para entender os crimes. Eu vou apenas citar os crimes, não são todos. Professor, vou ter que decorar todos os crimes que geram inelegibilidade? Bem, se você puder decorar, é ótimo. Mas até agora, assim, pelo menos nas questões que a gente tem resolvido, eu não vi uma sacanagem, que eu acho sacanagem. Desculpe as bancas organizadoras se vocês estiverem me ouvindo, mas eu acho uma sacanagem você colocar no meio de uma prova um crime que não esteja relacionado aqui. Então, eu acho até que eu vi uma questão, acho que vi, nem tenho certeza, mas eu acho que vi uma questão que cobrou um crime que não estava previsto aqui. Mas 99,9% das questões, porque nunca a gente pode dizer 100%, também que eu não posso também dizer que resolvi todas as questões de direito eleitoral, eu resolvi com certeza a maioria, talvez mais de 90%, mas pode ser que alguma prova eu não tenha visto, né? Então, eu estou falando com a certeza do que eu vi, tá? Então, em geral, quando pede crime, ele já cita um crime que está na lei. Mas existem alguns crimes que não estão na lei da ficha limpa, na lei complementar 6490, e que não geram, portanto, inelegibilidade. Então, alguns crimes não estão aqui, e se não estão aqui, não vão gerar inelegibilidade. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, até os crimes eleitorais, por exemplo, não são todos os crimes eleitorais que geram inelegibilidade. Mas, em regra geral, um crime eleitoral gera responsabilidade, sim, é que gera a inelegibilidade daquele candidato. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse rol dos crimes que geram inelegibilidade na sua lousa. Então tá aí, o primeiro deles, crime de responsabilidade. Você sabe que isso aqui está na Constituição Federal, né? Os crimes de responsabilidade estão na Constituição Federal. Eu não vou explicar aqui também, é um assunto aqui nem de direito penal, é uma assunto de direito constitucional, não é mesmo? Então, crime de responsabilidade, crime contra a economia popular, contra a fé pública, crime de falsificação e tal, falsidade ideológica, falsidade de documento, enfim. Crimes contra a administração pública. Então, ele aqui nem relaciona às vezes os crimes, ele só taxa um gênero, né? Crime contra a administração pública. Tem vários crimes contra a administração pública, né? Lá, peculato, furto, perculato, apropriação, concussão, excesso de exação. Olha como eu estou sabendo. Enfim, então crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio público e também contra o patrimônio privado. Então, furto, roubo, latrocínio, enfim, são crimes. Latrocínio, não sei, né? Crime contra a vida já, latrocínio, né? Mas é também o crime que envolve aí dano contra o patrimônio privado. Crime de dano também é um crime contra o patrimônio privado, enfim. Crime contra o sistema financeiro, a lavagem de dinheiro, enfim, esse tipo de coisa, mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, os crimes falimentares. O que mais? Crimes contra o meio ambiente e crimes contra a saúde pública, você colocar um vírus na água do povo e tal, enfim, tem uma série também de crimes contra a saúde pública. Seria também sacanagem ele listar um crime X para você saber classificar se contra a saúde pública. Enfim, se o cara quiser lascar você, ele lasca, viu? Porque ele pode puxar ao ponto de querer que você saiba quais são todos os crimes falimentares, todos os crimes contra o mercado de capitais, enfim. Mas é exagero na cobrança. Em geral, não tem sido feito isso. Então, não se preocupe, tá? Se você pelo menos souber o geral aqui,
né, que são os crimes mais comuns, tá, até de certo ponto são os crimes mais comuns. Se você souber o geral, já está de bom tamanho. Então vamos lá, continua, não são só esses não. Crimes eleitorais, e aqui um pouco mais de atenção, né, porque crime eleitoral sempre chama um pouco mais de atenção do cara que está fazendo a prova. Então, crimes eleitorais, mas não são todos os crimes eleitorais, são os crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Que vai ter crime eleitoral que pode ter pena de multa só, por exemplo, entendeu? Então tem que haver pena privativa de liberdade, porque tem também aquelas penas substitutivas, né? Então o cara está lá, crime de menor potencial ofensivo, enfim, então tem substituição da pena privativa de liberdade por uma outra pena alternativa. Então esse crime aí, se não tem previsão de pena privativa de liberdade, não vai incidir a inelegibilidade, ainda que seja um crime eleitoral. É até feita uma crítica pela doutrina. Todo crime eleitoral deveria ser objeto de sanção eleitoral, tá? De inelegibilidade, de sanção política, mas não foram todos, tá? Então só os crimes para qual a lei comine pena privativa de liberdade. Crimes contra a vida e a dignidade sexual, homicídio, infanticídio, instigação a suicídio, estupro, tentado violento ao pudor. Tem estuprador no Congresso. Tinha, viu? Estuprador, pedófilo. Tinha isso no Congresso, gente. Por incrível que pareça. O cara condenado por estupro. O cara lá, deputado federal. Já pensou um negócio desse? Pedófilo. Tinha também pedófilo. Tá? Tem pedófilo eleito aí nas últimas eleições. Tá? Condenado. Um absurdo. Não vou citar nomes, nem estados, nem nada. Mas tem, tá bom? O que mais? Crime de abuso de autoridade. Nos casos em que houver, olha aí, não é todo crime de abuso de autoridade, são nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, isso aqui eu acho que foi até direcionado. Você deve lembrar, não vou citar o nome, mas teve um certo deputado que andou escondendo um castelo, né? Então o cara escondeu um castelo, botou o castelo no nome do caseiro, meu amigo. Como é que o caseiro ia ter condição de comprar um castelo, né? Então, com certeza, esse dispositivo aqui, quem redigiu lembrou do cara do castelo, certamente lembrou. Então, lavagem ou ocultação de bens em direitos e valores é um outro crime que gera a inelegibilidade a partir da condenação por órgão colegiado. O que mais? Tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e os crimes, qualquer que seja, que forem classificados como hediondos. Crime de redução análogo à condição de escravo, que não acontece no interior do Maranhão, nem no Pará, nem no Nordeste em geral, né? Isso não acontece, né? Enfim, tem demais, gente, isso aqui. A gente acredita que não, mas tem demais. E agora estão importando um monte de obra de outros países, viu? Então tem um pessoal vindo aí, eu não vou citar também quais são os países, mas tem um pessoal que está vindo aí de outros países que o pessoal quer que eles trabalhem aqui no Brasil como eles trabalham lá, na condição praticamente de escravo. Então, no Brasil, o cara trabalhar, sei lá, 15 horas por dia, o cara é escravo, pô. O cara é escravo. Trabalhar 15 horas por dia na condição de salubridade, o cara é escravo. Pode ser que num país X ele não seja, mas aqui ele é. Então, eu tenho condição de reduzir a pessoa à situação de escravo. Então, nesse caso, isso é um crime passivo de gerar inelegibilidade. E os crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Qual é um detalhe importante aqui em relação a essa parte de crime? A contagem do prazo de inelegibilidade. O Fux, em um certo momento, quando foi julgar a constitucionalidade da lei da ficha limpa, até chegou a comentar esse assunto. E imaginou até, em um primeiro momento, que a lei era inconstitucional, tá? Porque ele achou que era desproporcional. Esse prazo é desproporcional, enfim. Só que você não pode dizer, o cara que está no STF não pode dizer que é desproporcional o prazo de inelegibilidade se ele foi dito pela própria sociedade. Foi a sociedade que disse que o prazo era proporcional. Então, o ministro Supremo, que não tem nem representação popular, não é nem nossos representantes, porque não fomos nós que escolhemos, pelo menos diretamente, né? Por mais que o nosso representante escolheu, né? Presidente da República que escolhe, e depois vai haver lá a sabatina pelo Senado para aprovar, mas a gente não escolheu o ministro do Supremo, ele foi escolhido indiretamente por nossos representantes. O fato é que ele não poderia ir de encontro com o texto da lei se foi uma lei aprovada e
iniciada pelo próprio povo. Mas, professor, conta logo, não enrola não. Vamos contar. Qual é o detalhe aqui que é importante para você e já caiu em prova? Já caiu em prova. O prazo geral de inelegibilidade hoje é de 8 anos, certo? 8 anos. Eu disse aos senhores que esse prazo de 8 anos, em regra geral, começa a correr da condenação, não é? Da condenação por órgão colegiado. Beleza? Beleza. Essa é a regra geral, gente. Mas em relação aos crimes, você tem uma regra específica. Qual é o detalhe? Na hora que você é condenado por um órgão colegiado, já começa a correr inelegibilidade. Você já está inelegível, certo? Só que o prazo de 8 anos, ele só começa efetivamente a ser contado, digamos assim, depois que você cumpre a sua pena ao qual você foi condenado. Como assim, professor? Vamos explicar. Imagine que você foi condenado a 20 anos, tribunal do júri, até outra coisa que é boa que a gente vai até comentar esse detalhe. Tribunal do júri é órgão colegiado? É órgão colegiado. Tribunal Superior Eleitoral entendeu que é órgão colegiado, tribunal do júri. Mas não é primeira instância, professor? É primeira instância. Mas, professor, o jurado não são as pessoas e o juiz tem um juiz e o jurado não são as pessoas e tal. São juízes leigos. Se entendeu no TSE que júri é órgão colegiado. Muito bem. Então, se você foi condenado por homicídio, por um júri, tá? A sua inelegibilidade começa a correr da data da condenação, da data do júri. Muito bem. Se você foi condenado a 20 anos de prisão e começar a cumprir a pena, você começou os 20 anos. Começa os 20 anos, depois que você termina de cumprir os 20 anos, é que começa a correr 8 anos do prazo da inelegibilidade. Vê que negócio massa. Então, professor, pode ser que ele tenha apelado para o novo júri, esteja em liberdade, não começou a cumprir a pena. Ele está inelegível, desde o órgão colegiado, desde a condenação ele está inelegível. Está inelegível, quando ele começa a cumprir a pena, ele continua inelegível, certo? Termina de cumprir a pena, continua inelegível, e nesse momento em que ele termina de cumprir a pena, vai iniciar 8 anos de prazo de inelegibilidade. Então, se o cara foi condenado, por exemplo, a 30 anos, que eu acho que é o prazo máximo hoje no Brasil, na verdade não de condenação, mas de cumprimento de pena, então ele passou os 30 anos cumprindo a pena, ele vai ter aí, depois desse cumprimento da pena, ainda 8 anos como inelegível, tá? Então, é um prazo enorme, né? Imagina a pessoa, 38 anos inelegível. É um prazo enorme. Aí o Fux chegou a dizer, isso é desproporcional e tal, blá, blá, blá. Mas ele até chegou a declarar inconstitucional em um primeiro momento, mas depois mudou o voto e disse que era constitucional porque era a vontade do povo que fosse assim, certo? A vontade do povo tem que ser respeitada mesmo. Então, muito cuidado nessa contagem do prazo em relação aos crimes, tá? Porque o prazo de 8 anos, ele só começa de fato a incidir depois que o cara termina de cumprir a pena, tá bom? Então, órgão colegiado inicia o prazo de inelegibilidade, cumpre a pena, durante o cumprimento da pena ele fica inelegível, terminou o cumprimento da pena, ele tem mais 8 anos. Professor, e se a pena for só de multa? Foi o órgão colegiado, aplicou a multa, ele ainda não pagou certamente, né? Mas já foi condenado ao pagamento da multa. A partir daquele momento ele está inelegível, tá bom? Inelegível. Eu estou falando de algum crime que tem a multa, enfim, como uma das sanções, tá? Que provavelmente você não vai ter um crime que só gere multa que tem inelegibilidade. Até eu vou passar aqui para a gente não perder a oportunidade. A inelegibilidade, está no seu slide, não incide nos crimes culposos, de menor potencial ofensivo e os crimes de ação penal privada. Então, um crime que provavelmente só tem uma multa, ele provavelmente tem menor potencial ofensivo. Muito provavelmente, tá? Mas às vezes o cara é condenado a multa e uma pena privativa de liberdade, por exemplo. Talvez ele cumpre a pena privativa de liberdade, mas não cumpriu ainda o pagamento da multa. Então, esse cara ainda está inelegível. Quando ele pagar a multa, é que vai começar a contar ali os 8 anos. Tá bom? Então, depois do término do cumprimento da pena, a pena foi só privativa de liberdade, não, foi pena privativa de liberdade mais multa. Então, ele tem que cumprir toda a pena criminal para começar a incidir o prazo da inelegibilidade.
Tá claro isso, gente? Então, só muito cuidado, que eu já vi isso cobrar em prova e a gente tem, às vezes, a ideia de que começa a contar da condenação por órgão colegiado. A partir, resumo da ópera, a partir da condenação por órgão colegiado, você está inelegível. Por esses crimes que a gente viu, você está inelegível. A inelegibilidade começa dali, continua durante o prazo de cumprimento da pena e permanece por mais 8 anos contados da data em que você terminou de cumprir a pena. Beleza? É isso, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.